Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 27. Como mataram Estevão, após pregar o Evangelho pela primeira vez. A. Queimado. B. Enforcado. C. Crucificado. D. Apedrejado. Tempo. Resposta certa é D. Apedrejado. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos 58 ao 60. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Próxima pergunta. Qual era a profissão do apóstolo Paulo? A. Fabricante de tendas. B. Cobrador de impostos. C. Pescador. D. Centurião. Tempo. Resposta certa é A. Fabricante de tendas. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículos 1 ao 3. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Próxima pergunta. Onde morava o centurião Cornélio? A. Cafarnaum. B. Cesareia. C. Samaria. D. Judéia. Tempo. Resposta certa é B. Cesareia. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículos 1 e 2. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Próxima pergunta. Em qual festa os discípulos receberam o Espírito Santo? A. Páscoa. B. Shabat. C. Tabernáculo. D. Pentecostes. Tempo. Resposta certa é D. Pentecostes. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Próxima pergunta. Na primeira pregação do apóstolo Pedro,
Quantas pessoas foram batizadas? A. 1000. B. 2000. C. 3000. D. 4000. Tempo. Resposta certa é C. 3000. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 38 ao 41. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Próxima pergunta. Quando Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, o que aconteceu? A. Abriram todas as portas. B. Os presos converteram. C. Mataram Paulo e Silas. D. O carcereiro suicidou. Tempo. Resposta certa é A. Abriram todas as portas. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículos 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Próxima pergunta. Como chamava a ilha, onde o navio que Paulo navegava naufragou? A. Quios. B. Samos. C. Malta. D. Patmos. Tempo. Resposta certa é C. Malta. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 27, versículos 43, 44. E capítulo 28, versículo 1. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra, a salvo. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Próxima pergunta. O que aconteceu com o falso profeta em Atos 13? A. Arrependeu. B. Ficou cego. C. Caiu morto. D. Ficou leproso. Tempo. Resposta certa é B. Ficou cego. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículos 6 ao 11. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo,
cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora, contra-te a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.